Lucas capítulo 9, coloque-se em pé, encontrando esse texto, por gentileza. Nós vamos fazer essa leitura em reverência à palavra do Senhor em pé, e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Eu só vou reler um dos versos que nós lemos no princípio do culto, de Lucas capítulo 9, e depois nós vamos, ainda em pé, orar. Lucas capítulo 9, verso 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, nós te louvamos pela existência desta igreja, manifestação clara da tua graça, do teu amor, do teu poder. Reconhecemos, ó Deus, que a presença de cada um destes amados aqui nessa noite é uma demonstração deste mesmo amor. O Senhor nos traz a tua igreja, a tua casa, para nos amar, para edificar a nossa vida, para levarmos-nos a andarmos mais perto do Senhor, a dar ouvidos à tua instrução. E nessa noite, enquanto estudaremos esse texto, nós reconhecemos que apenas o teu Espírito Santo é poderoso para reger e conduzir os nossos corações dentro da tua palavra. Que o teu povo, ó Deus, seja edificado e o teu nome glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Constantemente nessas últimas semanas nós temos falado do crescimento espiritual, algumas vezes das questões que impedem o crescimento espiritual e outras vezes de questões que são importantes para o crescimento espiritual. Por exemplo, hoje pela manhã nós falamos sobre o papel bíblico do jejum nas nossas vidas e demonstramos com Mateus capítulo 6 o que o Senhor deseja de nós a respeito da prática do jejum. Ou seja, como é o jejum bíblico, quais são as instruções bíblicas quanto ao jejum, foi o que nós vimos hoje pela manhã. E não devemos ter receio nenhum de lançar mão das ferramentas que o Senhor tem nos dado, porque quando feitas de acordo com aquilo que Deus tem nos orientado, nós colhemos bênçãos. Diversas vezes temos falado aos irmãos sobre o poder da oração e o poder da presença dos filhos de Deus na casa de Deus. Hoje mesmo, quando lemos as palavras do pastor, escritas pelo pastor Rômulo, ali estava salientando a necessidade dos filhos de Deus estarem presentes na casa do Senhor. E com isso tudo nós dizemos que nós não podemos desprezar os meios pelos quais Deus nos dá crescimento espiritual. Não despreze nenhum meio da graça pela qual Deus usa para o crescimento e desenvolvimento espiritual do seu povo. Seja o jejum, a oração, a presença na casa de Deus, a meditação e a leitura da palavra de Deus. Com o texto dessa noite, eu quero usar um tema que tem apenas 3 palavras: tudo ou nada. E são palavras antagônicas. São palavras que significam exatamente o contrário uma da outra. E por que tudo ou nada? Porque, irmãos, há no crescimento espiritual e na nossa vida cristã escolhas e atitudes que nos levam exatamente a isso, que não permitem que nós permaneçamos como crentes mornos, que não permitem que nós permaneçamos em cima do muro, vamos dizer assim. Há decisões a serem tomadas na vida cristã que realmente são tudo ou nada. Eu vou trazer uma mensagem no próximo domingo pela manhã, intitulada Amputação Radical, com base naquilo que Jesus fala em Mateus. E a amputação radical mostra bem isso, o que é esse tudo ou nada da vida cristã, porque ali Jesus diz que se teu olho te faz tropeçar, corta-o e arranca-o de ti. Jesus não estava dizendo ali que você tinha questões paliativas na sua vida, que você tinha soluções que seriam apenas paliativas, ou seja, não te trariam desconforto nenhum ou dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo que na vida cristã nós somos sim radicais, porque com o pecado não se brinca. Nós somos radicais, porque desenvolvimento da nossa vida cristã
é conquistada a duro preço. Não é fácil crescer espiritualmente. Não é fácil andar com o Senhor, nunca foi. E por isso nossas decisões têm que ser realmente radicais. Ou estamos ao lado de Deus, ou não. O pior tipo de crente, vamos dizer assim, que podemos encontrar nesse tempo, é aquele crente que ao mesmo tempo é amigo deste mundo e deseja ser amigo de Deus. Mas quando lemos Tiago capítulo 4, verso 4, a Bíblia chama de infiéis. Aquele que tem amizade do mundo tem a inimizade de Deus. Literalmente é tudo ou nada. Não há escolhas simplesmente paliativas para solucionar isso. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos traz 3 questões que nós podemos refletir sobre elas, a respeito de como encaramos as prioridades de nossa vida cristã. 3 questões que eu gostaria que você refletisse muito bem, aplicando elas na sua vida, para que você mesmo possa identificar qual é a prioridade que você está dando às coisas de Deus na sua vida. Pois realmente é uma catástrofe quando nós fazemos de conta que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. É uma verdadeira catástrofe quando simplesmente as pessoas colocam a roupa de crente no domingo e vêm à igreja e adoram a Deus e falam a Deus que o amam e que querem o adorar e o servir e o glorificar. Chegamos em casa, colocamos a nossa roupa de cristão no prego, então temos toda uma semana para vivermos como queremos. Não, Deus nos chama a não vivermos dessa forma. Somos crentes 24 horas por dia. Servimos ao Deus vivo e verdadeiro durante toda a nossa vida, e não apenas quando nos convém. A primeira dessas 3 questões é sobre o calcular o preço das nossas atitudes. O discípulo deve sim saber calcular o preço das suas atitudes e das suas decisões. No capítulo 9, verso 57 de Lucas, diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Você já prestou atenção no que esse homem diz? Senhor, primeiro ele reconhece quem Cristo é. Eu vou te seguir, eu vou andar atrás do Senhor, eu vou andar nos teus passos, onde quer que o Senhor for. Deixa eu lhe dizer algo. Tomar uma decisão não é difícil. Nós podemos no final deste culto tomar uma decisão. O complicado é nós permanecermos naquilo que decidimos. Isso sim é difícil. Tomar decisões, milhões de pessoas tomam. Permanecer na decisão tomada, apenas uma pequena minoria. Porque tomar decisões precipitadas, como a desse homem, sem calcular o preço, sem calcular o que significava a sua decisão, seguir-te-ei para onde quer que fores, diz então que ele estava disposto a andar com Cristo, por onde Cristo mandasse ir. E aqui, irmãos, nós entramos numa questão que é muito importante na nossa vida. Infelizmente, grande parte daqueles que se dizem evangélicos ou cristãos nesse tempo, estão dispostos a seguir a Cristo enquanto o seu conforto é preservado. Estão dispostos a seguir a Cristo enquanto isso não lhes exige algo sacrificial. Mas no primeiro momento, onde Deus começar a fazer exigências, esquecerão todas as decisões que tomaram. Então pense nisso. Todo cristão precisa calcular o preço de seguir ao Senhor. Em primeiro lugar, no capítulo 14 de Lucas, o Senhor nos deu um exemplo ao dizer: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Notem que aqui, um homem precipitado que inicia uma construção, sem condições de acabá-la, termina sendo escarnecido pelos demais. E é este ponto que eu quero me apegar nesse texto. Quantas vezes o nome do Senhor é escarnecido pelas decisões que os filhos de Deus tomam e são incapazes de manter?
por decisões que os filhos de Deus resolvem por si próprios tomarem, mas não são capazes de mantê-las na prática. Deixa eu lhe dar um conselho. Se você deseja fazer algo para Deus, pense muito bem no que você vai fazer. Se você decide se envolver em alguma coisa do trabalho do Senhor, eu não estou dizendo que você pense 2, 3 ou 4 vezes. Pense dezenas de vezes antes de você se envolver. Porque isso não é brincadeira. As coisas de Deus não são motivo de chacota, nem de escarnecimento. As coisas de Deus são motivo de seriedade. Não faça, se por acaso você vai se envolver para desistir no meio do caminho. Calcule o preço do que você está fazendo. E uma vez que tomou uma decisão, permaneça nela, independente do preço que você vai pagar. Não volte atrás jamais. Porque além de calcular o preço, você precisa reconhecer a força dos inimigos que você enfrentará. No mesmo capítulo 14 de Lucas, o Senhor diz: qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De maneira que estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Literalmente o conselho aqui é: reconheça a força dos inimigos. Nem todos nós estamos preparados para enfrentar determinadas lutas. Nós não podemos colocar todos no mesmo nível, como se todos fossem capazes de enfrentar as agruras de servir a Deus. Não estamos. Por isso, às vezes, é melhor continuar se fortalecendo, continuar crescendo na graça de Deus, do que envolver-se em algo que nós não vamos ter a capacidade de enfrentar e vencer os inimigos. Porque além de calcular o preço, nós precisamos saber que para andarmos com Deus, nós enfrentaremos hostes de inimigos contra nós. A terceira questão que Lucas 14 diz, está no verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui o Senhor coloca diante dos seus discípulos não somente o calcular do preço, o reconhecer a força dos inimigos, mas entender que andar com Deus envolve a totalidade da nossa vida. Quando ensinamos crianças sobre isso, nós falamos a elas o seguinte: você já imaginou a sua vida sendo a sua própria casa? Então você convida o Senhor Jesus a entrar na sua vida, e você permite que Ele entre pela porta da casa, e diz a Ele: Senhor, aqui está a sala da casa, sinta-se bem. Além da sala, o Senhor pode usar também a cozinha. Aqui na sala há um bom sofá, o Senhor poderá descansar aqui. Mas todo o restante da casa é de prioridade minha. Nesses outros lugares, nesses outros cômodos, o Senhor não pode entrar. Sabe que muitos crentes querem servir a Deus dessa forma? Limitando o acesso do Senhor à sua vida. Pois deixa eu lhe dizer algo. A vida cristã é o seguinte: ou Jesus tem tudo, ou Ele não tem nada. Não há meio termo para isso. Ou Jesus ocupa a nossa vida toda e tem autoridade sobre todas as questões da nossa vida, ou Ele não tem autoridade sobre nada. Porque ou a vida está nas mãos dEle, ou nas suas. Mas não pode estar nas dEle e na sua ao mesmo tempo. Esse discípulo, que disse: seguir-te-ei para onde quer que fores, recebeu do Senhor a seguinte resposta: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O que ele imaginava? Que o Senhor passava as suas noites num palácio, com piscina e ar-condicionado? Que o Senhor tinha uma cama com o lençol trocado todas as manhãs?
que assim que ele despertava, o café da manhã vinha quentinho e pronto numa bandeja de prata. O Senhor olhou para ele e disse: olha, você sabe quem eu sou? Você sabe como é a minha vida? As raposas têm covis, têm casas, as aves do céu têm um ninho para chamar de seu, mas o Filho do Homem está olhando para si mesmo e diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque andar comigo é assim. E sabe que isso nos lembra que o Senhor nos chamou a andarmos como peregrinos e forasteiros nesse mundo, e não como naturais desse mundo. Se você deseja realmente servir ao Senhor e segui-lo, calcule muito bem o preço disso, porque talvez o Senhor peça de você aquilo que você não quer dar, e é quase certo que Ele fará isso. Talvez o Senhor peça de você aquilo que para você é mais caro, aquilo que para vocês é mais significativo, aquilo que para você tem mais valor. E se tu não queres dizer não ao Senhor, pensa bem antes de tomar qualquer decisão. Andar com Cristo é maravilhoso, mas custa um preço tremendo. O Senhor chamou, em segundo lugar, a atenção dos seus discípulos quanto à sua prioridade. E ele disse assim: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Agora não é o discípulo que vem ao Senhor dizer, como foi no primeiro caso, mas sim o Senhor que chega a um discípulo e convida-o: vem, segue-me. E o pretendente a discípulo responde: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não é o caso aqui que o pai dele havia morrido e que então ele devia comparecer ao velório, ao sepultamento do pai. Não é esse o caso. O caso aqui é que o pai dele estava vivendo os últimos anos da sua vida, os últimos meses talvez, e ele gostaria de passar com o pai esses últimos tempos da vida do pai. Então ele estaria com o pai dele durante aquele tempo, o sepultaria ao final da sua vida e então seguiria ao Senhor. Eu pergunto a vocês, é um desejo legítimo? Sim. Quem você reprovaria por ter um desejo assim? Não. Mas a questão aqui é muito maior do que legitimidade ou não. A questão aqui é uma questão de prioridade. E ouça isso: o que destrói a vida cristã é falta de prioridade. Estamos falando tanto sobre a escola dominical nesse mês. Deixe-me ser sincero com você. Os crentes não vêm à escola dominical por falta de prioridade. Não tem outra razão. Os crentes não vêm à igreja por falta de prioridade. Não existe outra razão. Você pode dizer assim para mim: pastor, você é obrigado a estar em todos os cultos. Você se engana. Eu não sou obrigado. Eu venho porque sou um servo de Deus e estabeleci na minha vida e na vida da minha família que não existe outra prioridade maior do que estar na casa de Deus. Não existe nenhuma outra razão que me tire da casa de Deus, a não ser uma enfermidade que me impeça de estar aqui. Mas é uma questão de prioridade, e devemos reconhecer isso. A falta de prioridade destrói a vida cristã. Olha o que o Senhor nos ensina em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Claramente ele está dizendo aqui que se estamos colocando as questões humanas à frente das questões de Cristo, não é que não queremos ser o seu discípulo, nós não podemos. E em Mateus capítulo 10 ele vai nos dizer assim: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O Senhor tem que ter a prioridade. Quando eu estava no seminário ainda, uma cidade em cima da Serra do Cadeado, no Paraná, onde nós realizávamos cultos aos domingos à tarde, trabalho evangelístico. A primeira casa que eu entrei era na beira do trilho do trem,
Eu lembro que era um domingo muito, muito frio. Eu entrei naquela casa, era uma avó cuidando de 4 meninos órfãos, todos pequenos. O maior deles tinha apenas 12 anos. Eles não tinham o pai, não tinham a mãe, viviam naquela casa apenas com a sua avó. Eu não preciso dizer que as dificuldades ali eram tremendas. O primeiro dos meninos que veio a conhecer a Cristo foi esse de 12 anos. Ele tomou uma decisão ao lado de Cristo. Eu lembro que naquele domingo eu dei uma Bíblia para ele. Eu disse, olha, comece a ler essa Bíblia. E eu acho que naquela semana ele leu os 4 evangelhos. Em poucos dias. Um desejo tremendo de ler a palavra de Deus. E no outro domingo, quando eu cheguei àquela casa, à tarde, ele estava na porta me esperando com a Bíblia na mão. E a única coisa que ele me disse foi, eu tenho uma pergunta. Ele disse, olha, vamos fazer o culto infantil, nós vamos falar com a sua avó, com os vizinhos que vêm para o culto, e depois nós vamos conversar. Ele abriu a sua Bíblia bem nesse texto, e leu para mim. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E ele falou assim para mim, irmão, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, e a única pessoa que eu sei que me ama é minha avó. E pelo que eu estou entendendo aqui, a Bíblia está dizendo que eu devo amar mais Cristo do que a minha avó. É isso? Com 12 anos. Eu disse para ele, sim, é isso. Mas antes de responder isso, a pergunta dele me fez tremer realmente. Uma criança sem os pais, tendo apenas a avó e indagando essa questão. Então nós conversamos longamente sobre aquilo, dizendo que ele não precisava deixar de amar a sua avó, mas que Cristo era muito mais importante para ele do que aquela pessoa que mantinha a sua vida. E foi assim que ele iniciou a sua vida cristã. Sinceramente, quem Cristo é para ti? Sabe por quê? Porque nós podemos colocar os nossos filhos antes de Cristo. Nós podemos colocar o nosso cônjuge antes de Cristo. Nós podemos colocar tanta coisa antes de Cristo, que Cristo está lá ao final de uma longa lista. E Ele nos chama exatamente a não fazermos isso, mas a termos Cristo como prioridade em nossa vida. E observe como Ele vai chamar nossa atenção em outras coisas. Em Mateus 19 Ele diz, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você já viu como nós podemos colocar bens acima de Cristo? Casas, carros, heranças, coisas materiais antes do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um colega de ministério, que um dos irmãos da sua igreja pediu que ele orasse, que o pastor orasse por aquele irmão, e o motivo da oração daquele irmão é que ele queria comprar uma chácara, e ele disse, olha, vai ser muito bom para a minha família, quem sabe eu posso levar até mesmo a igreja lá naquela chácara. Sabe o que o pastor respondeu para ele? Irmão, eu vou orar sim, mas eu vou orar para que Deus não te permita comprar, porque a primeira coisa que você vai fazer quando comprar essa chácara é não vir mais na igreja. Foi sincero com ele. Ele comprou. E foi isso que ele fez. Foi o motivo que o tirou da igreja. Isso chama teimosia. Nós não podemos ter bens e questões materiais acima de Cristo, porque no capítulo 6 de Mateus ele nos chama a atenção, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O Senhor está dizendo aqui, não que as riquezas são erradas, não que o dinheiro é errado, mas Paulo nos chamou a atenção que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não coloque essas coisas à frente de Cristo. Em Lucas 14, 26, o Senhor vai mais longe ainda ao dizer, se alguém vier a mim e não aborrecer ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é apenas a família, não é apenas os bens, mas é a mim próprio. Se eu estou antes de Cristo na minha prioridade cristã, quer dizer que Cristo então ocupa o último lugar? Paulo disse algo incrível em Atos capítulo 20.
De nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe quem são os homens que conhecem a Deus? São os homens para quem Deus é o único bem na vida deles. As pessoas que andam com Deus são as pessoas que Deus é o único valor da vida delas. Elas não têm mais nada nesse mundo a não ser Deus. Elas podem possuir carros e casas e fazendas, mas Deus está sempre em primeiro lugar. Aquele discípulo, Jesus respondeu: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele disse: eu reconheço que aquilo que você quer é legítimo, mas notem, há outras pessoas que podem fazer isso, enquanto você serve a Deus e faz a sua vontade. Em terceiro e último lugar, a prerrogativa que o Senhor nos traz é que nenhum discípulo dele pode ter chance de voltar atrás. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aqui há mais um discípulo disposto a seguir o Senhor, mas que tem um desejo: eu vou te seguir, eu vou andar contigo, mas antes de seguir no teu caminho, eu vou voltar à minha casa, eu vou conversar com as pessoas da minha casa, eu vou me despedir deles, e então eu vou te seguir. O que você acha que aconteceria se ele voltasse à casa dele? Ele seria persuadido a desistir dessa loucura. E o Senhor claramente vai lhe mostrar algumas coisas que são empecilhos a que continuemos ou que prossigamos em segui-lo. Em primeiro lugar, as dificuldades. Em Lucas 14, 27 diz que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando você começou a seguir a Cristo, o que você esperava? Sinceramente, o que você esperava? O céu na terra? Um mar de rosas? Uma estrada asfaltada? Quando você decidiu seguir a Cristo, quais eram as suas expectativas? Eu acho que levar uma cruz não estava entre elas. Mas o que ele nos diz é que a partir do momento que nós encontramos ele no caminho, nós começamos a carregar uma cruz. Você já imaginou o que é andar na rua com uma cruz? A cruz é um instrumento de martírio, e é por carregarmos essa cruz que nós morremos todos os dias. Para vivermos para Cristo, nós precisamos morrer, e é por isso que nós carregamos uma cruz, para lembrar da nossa morte, para lembrar de quem somos. Em Mateus 16 o Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus vai te lembrar todos os dias que você é um homem morto, que você morreu, e que a vida que você tem foi Ele que deu. Mas para que você lembre todos os dias de quem você é, você carregará uma cruz até o final dos seus dias. Paulo disse a Timóteo que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em Hebreus capítulo 12, o autor aos Hebreus nos diz algo que acontece apenas com o Filho de Deus. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido. Eu creio que alguns pais aqui agiram da mesma forma que nós com os nossos filhos. E até hoje eu lembro do rosto deles quando, nessas circunstâncias, que após usar a vara da disciplina, e doía, e tem que doer, nós nos voltávamos para eles e dizíamos: nós te amamos. E eu via nos olhinhos deles como com uma pergunta: como é que você pode dizer que me ama se você acabou de me causar dor?
Deus te ama, e é por isso que Ele te disciplina. Deus te ama, e é por isso que Ele se preocupa com a sua vida. Deus te ama, e é por isso que Ele não te deixa sossegado, te incomoda quando você está em pecado. Deus te ama, e é por isso que até o último dia da sua vida, Ele vai fazer você lembrar disso, mesmo que precise te castigar. Você vai morrer ou ser arrebatado, tendo a certeza que Deus te ama, pelas ações dEle. E finalmente, ele fala sobre o apego ao passado. E Paulo usa um exemplo em Filipenses muito interessante. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo era um homem extremamente capacitado, mas considerou tudo como sem valor para seguir ao Senhor Jesus. Eu já ouvi homens incrédulos dizerem que muito provavelmente Paulo foi uma das 3 mentes mais capazes que já pisaram esse mundo. Um homem inteligentíssimo, um líder nato, que escolheu ser perseguido com Cristo ao permanecer no erro. Escolheu sofrer com Cristo do que permanecer do lado errado das questões. A esse discípulo, em Lucas 9,62, o Senhor responde que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu usar um exemplo com você. A história diz que o exército de Napoleão Bonaparte, o imperador francês, era um exército extremamente poderoso e organizado. Ele tinha os seus batalhões de infantaria, de cavalaria, mas também tinha os batalhões de engenharia. E quando ele precisava invadir um território, e haviam, por exemplo, rios, o seu batalhão de engenharia ia à frente e construía pontes para que então os demais batalhões pudessem invadir o território que eles iriam invadir. Tudo era tão bem combinado que quando os batalhões estavam chegando, a ponte estava sendo terminada. E rapidamente os batalhões do Império passavam pela ponte e invadiam a terra que eles pretendiam conquistar. E assim que todos passavam, Napoleão colocava fogo na ponte. Parece lógico, né? Por que ele fazia isso? E quando os soldados perguntavam, ele dizia: é para nenhum de nós ter chance de voltar atrás. Nós só podemos ir para frente. Deixa eu dizer algo a você. Sabe por que você fica cambaleando na vida cristã? Sabe por que você não progride? Sabe por que você não anda para frente? É porque você não destruiu as pontes. Você deixou uma porção de pontes para trás. Caso as coisas derem errado, você vai voltar por elas. É por isso que você não progride. Ao invés de destruir as pontes de forma que você ande apenas para frente, você mantém aquela reserva de segurança. Se as coisas não derem errado aqui, eu pulo fora. Mas você sabe o que é seguir a Cristo? É andar com Ele em todo momento, sem chance de voltar atrás. Porque ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para concluir, eu vou dizer 3 coisas sobre o Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor Jesus sabia muito bem o preço a ser pago. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele iniciou o seu ministério sabendo que o fim do seu ministério terreno seria a cruz. Em segundo lugar, o Senhor tinha alta prioridade, porque ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a sua prioridade. E em terceiro, Jesus jamais olhou para trás. E ele nos chama, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se
à destra do trono de Deus. Sabe o que Jesus desprezou? Você já chegou à conclusão aqui do que foi que Jesus desprezou? Quando ele diz que ele desprezou a afronta, ele está dizendo que Jesus desprezou o desprezo das pessoas por ele. Sim, você lembra dele na cruz? Sendo humilhado, espancado, xingado, desafiado. Aquele ali era Deus crucificado, que podia descer daquela cruz quando ele quisesse e destruir todas aquelas pessoas. Mas por amor a elas, o que ele fez? Ele permaneceu lá e desprezou o fato de ser desprezado. A principal razão que a grande maioria dos irmãos não cresce espiritualmente é que você está tão preocupado com o que os outros dizem que não está olhando para a pessoa certa. Você está tão preocupado com o que os outros dizem de você, a avaliação que os outros fazem sobre você, que você está esquecendo que realmente quem te avalia é Cristo e ninguém mais. Despreze o que os outros dizem sobre você. Despreze quando alguém fala mal de você, lhe humilha ou diz algo sobre você que não é verdade. E mesmo que seja verdade, corrija a sua vida e continue andando. Despreze a afronta e olhe para Cristo. E você vai ver como as coisas mudarão. Despreze o fato de que as pessoas estão lhe julgando e passe a entender que quem realmente lhe julga é Deus. Então os seus olhos têm que ser colocados em quem? Em Cristo. Vou lhe dizer uma coisa com todo respeito. Com todo respeito. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. E nenhum de vocês precisa ter medo de mim. Nós somos todos iguais. Eu não perco o sono por nenhum de vocês. Eu sei muito bem o poder da oração. E todas as noites, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo muito tranquilamente. Não sofro de depressão nem de ansiedade. Muito pelo contrário. Aprendi a viver um dia de cada vez. Mas tem alguém que eu temo. Tem alguém que tira o meu sono. Tem alguém que eu não durmo sem pensar nele. E tem alguém que, se eu estou em falta com ele, olha, daí eu tenho problemas. Eu não temo homem nenhum, e não preciso temê-los, mas eu temo o meu Deus. Se tem alguém que é capaz de tirar o meu sono, é quando eu sei que eu estou em falta com o meu Deus. Eu não me preocupo com o que as pessoas dizem de mim, porque por mais que você fale de mim, você nunca vai chegar a dizer como eu sou mal. E se você acha que eu sou ruim, é porque você não me conhece. Eu sou muito pior do que você está imaginando. Mas eu tenho um temor tremendo do que meu Deus acha de mim. O que me causa realmente preocupação é quando eu sei que eu não estou andando com Ele da forma que eu tenho que andar. É isso que me assusta. É isso que me tira a tranquilidade. E enquanto eu não chego diante dEle em oração, resolvendo cada detalhe das questões, significa que eu não estou bem. Mas todas as vezes, ao final de cada dia, que eu chego diante do meu Deus e posso dizer: Senhor, eu fiz tudo que estava diante de mim para ser feito, agora coloco em Tuas mãos. O meu sono é tranquilo e leve. A quem realmente você teme? Por que você está aqui? Por que você é um crente? Só tem uma resposta. É por causa de Deus. Que Deus seja o centro da sua vida. A prioridade total. Que Deus seja tudo para você. E quando Ele for isso, você saberá o que significa segui-lo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.